E no vídeo de hoje vamos fazer uma análise completa da Itaúsa, mostrar como foi o retorno ao longo do tempo. Então, se você tem a empresa em carteira ou está pensando em colocar, aumentar a posição ou seja lá o que for, fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nada. Bem, então logo aqui de cara, a Itaúsa ela é a maior holding de capital aberto do Brasil, com 50 anos de história e com um portfólio muito robusto. Então, fora esse ponto, ela tem um valor de mercado de 135 bi, enquanto é cotada a 102 bi. Então, observe que existe aqui um desconto, e esse desconto existe por conta da ineficiência fiscal, que já está perto de acabar, inclusive, e isso proporciona o chamado desconto holding. A Itaúsa é uma das empresas também mais rentáveis da Bolsa, com um return on equity de 17,6%, um pouco abaixo que o próprio Itaú, que é a sua principal posição na carteira, por conta das outras empresas. Mas veja só que a Itaúsa está entre os maiores ativos do Ibov, com o maior número de acionistas. Então, 1 em cada 6 investidores de renda variável investe na Itaúsa, e existe acionistas em 9 de cada 10 cidades brasileiras. Esse número é impressionante. E a Itaúsa destaca que investe em ações que realmente transformam o Brasil. E entre 2017 e 2022, realizaram um ciclo de investimento de aproximadamente 11 bilhões, o que não é tanto em relação ao tamanho do portfólio da Itaúsa. Isso daqui equivale a aproximadamente um ano de distribuição de dividendos do Banco Itaú. Então, apesar de ter diversas empresas, você vai ver ao decorrer desse vídeo que o que interessa mesmo é o Itaú, e essas outras empresas têm uma participação praticamente irrelevante no portfólio da empresa. E aqui ela destaca 3 pilares sobre a estratégia de investimentos, e isso reflete o jeito da Itaúsa de atuar junto às investidas. Então, o primeiro ponto que a Itaúsa destaca é a alocação eficiente de capital. Eles identificam as melhores oportunidades de investimento, potencializando o valor criado. O segundo ponto é a perenidade dos negócios. Eles buscam ativos com potencial de geração de valor sustentável e com uma perspectiva de longo prazo. E o terceiro ponto é a cultura compartilhada. Eles disseminam os valores e objetivos com as investidas, participando sempre de sua governança. Então, em cada empresa que a Itaúsa investe, tem ali uma pessoa no conselho envolvida e colocando disciplina e tocando as empresas com os valores da Itaúsa. Então, aqui estão as características dos investimentos, que é solidez em marcas fortes, igual boa geração de rentabilidade, geração de valor sustentável, sócios com expertise e fit com a Itaúsa, empresas que têm liderança de mercado, que possuem influência significativa, as empresas precisam ter um ticket médio de 2 bilhões e que gerem impactos positivos. Então, é muito bacana todos esses elos que fecham o círculo. Então, parabéns para a Itaúsa. E veja só que interessante, aqui você consegue perceber que a Itaúsa tem participação relevante em todas as empresas. Observe que no Itaú é 37,2% das ações, na Dexco ela possui 37,8%, Alpargatas 29,5%, Motiva 10,4%, AGEA 12,8%, Copa Energia 48,9% e NTS 8,5%. Mas observe o tamanho das empresas. Então, de relevante mesmo, o resultado vem do Itaú. E a gente sabe que a Itaúsa ela repassa todos os dividendos que vêm do Itaú. Então, você investir em Itaúsa é praticamente você investir no Itaú. Então, tem que ficar vidrado nos resultados do banco. E, de resto, as receitas que entram dessas outras investidas, elas são utilizadas para a manutenção da holding. Então, está aqui a atual estrutura da Itaúsa. 34% pertence à família Egídio Souza Aranha, 65% a investidores brasileiros, eu e você, e 35% a investidores estrangeiros. E aqui um ligeiro destaque das principais empresas que compõem o portfólio da Itaúsa. Ele, o camisa 10, o Banco Itaú, com 100 anos de história e a maior instituição financeira da América Latina. E aqui o legal é que eles fizeram o destaque dos investimentos, e essa daqui é a marca mais valiosa da América do Sul. Tem um crescimento rentável e seletivo com disciplina de custos, gestão de risco rigorosa, estrutura de capital adequado para suportar a estratégia de crescimento, histórico de criação de valor
aos acionistas ao longo do tempo. Então, observe que em 2024, o banco atingiu o marco de 1,4 tri em carteira de crédito, 96 mil colaboradores, atuação em 18 países e um valor de mercado impressionante, 339 bilhões. E aqui, é claro, o Conselho de Administração tem 4 representantes da Itaúsa entre os 13 conselheiros. E aqui é o Alfredo Egídio Setúbal, o Roberto Egídio Setúbal, o Ricardo Vilela Marino e a Ana Lúcia Vilela. São figurões aí que também têm boa parte das ações da Itaúsa. E qualquer dividendo para esse pessoal aqui, qualquer anúncio de 10 centavos que a Itaúsa vai distribuir, é uma verdadeira mega cena que esses acionistas eles recebem. Eu só falei isso a título de curiosidade, mas são representantes muito competentes que estão no Itaú representando os interesses da Itaúsa. Então tem aqui a atual composição acionária do Banco Itaú, que 54% é o mercado, você pode comprar essas ações, mas 8,8% pertence à família Moreira Salles e 37,2% pertence à Itaúsa. E aí você consegue fazer aquela conta. Então, desses 37%, a família Egídio Souza Aranha tem 34%. Então, fica ali em um patamar bem parecido com o da família Moreira Salles. Então, você pode observar um resultado recorrente que cresce, um ROI de 22,2%, mostrando que a cada R$ 100 de receita, o Banco Itaú consegue gerar 22,2%. Então, é uma baita criação de valor para os acionistas. Sem dúvidas, um banco muito rentável. E aqui a Dexco, que é a maior empresa produtora de painéis de madeira industrializada do Brasil e uma das maiores fabricantes de revestimentos do país. Então, alguns destaques do investimento é que são marcas fortes, produtos e soluções inovadoras, padrão de qualidade e referência no mercado nacional, moderna estrutura industrial com eficiência de custos e resiliência da divisão. Então, sem dúvidas, é uma empresa também líder no seu segmento e aqui no ponto de criação de valor tem a alocação de capital diligente, avaliação constante de otimização de portfólio. Então, show de bola. Claro, no Conselho de Administração também tem pessoas ligadas. Olha aqui o Alfredo novamente, o Ricardo. Isso é muito positivo para a Itaúsa. Então veja que a receita líquida ajustada, na ordem dos bilhões, EBITDA ajustado e margem também muito boa. Entretanto, um lucro líquido recorrente que acabou caindo ao longo do tempo. Aqui a Alpargatas, que é a maior fabricante de calçados abertos da América Latina e é uma marca globalmente conhecida, líder na fabricação de calçados abertos, potencial de crescimento via internacionalização da marca, referência em qualidade. Então, é também mais uma empresa que é líder em seu segmento, mas que tem aquele resultado ínfimo dos resultados da Itaúsa. Observe que tem apenas 4,6 bi de valor de mercado. Então, se você fizer o câmbio aqui para o dólar, é uma empresa com menos de 1 bi de valor de dólar, mas é líder em seu segmento. E aqui você pode ver que é uma receita líquida que permaneceu estável ao longo do tempo, um volume de pares e teve uma ligeira queda nos últimos anos, e aqui um EBITDA recorrente e margens espremidas. Então, mais uma vez, você percebe que não afeta tanto os resultados da Itaúsa e que o Itaú é quem realmente tem a maior expressão dentro da empresa. E veja só o seguinte, tudo o que eu aprendi até hoje sobre dividendos começou com livros, mas não é qualquer livro. Eu separei uma lista com os mais poderosos, os que realmente mudaram o meu jeito de investir e aceleraram os meus resultados. E claro, eu disponibilizei essa lista com um link para todos esses livros, está aí no comentário fixado. Então não deixa de ver, porque esses livros valem mais do que muita mentoria por aí. Aqui a Motiva, a maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, com 25 anos de história. Então, contratos de longo prazo indexados à inflação, previsibilidade de fluxo de caixa, é um diferencial desse negócio. Ela é consistente na distribuição de dividendos e aqui diversos destaques, como 37 concessões da América Latina e no Brasil, possui 17 mil colaboradores, mais de 3,6 mil quilômetros de rodovias sob sua gestão e manutenção, 45 milhões de passageiros que circulam nos aeroportos no ano, 750 milhões de pessoas foram transportadas em mobilidade no ano e tem um valor de mercado aí mais expressivo, uma ordem de 23 bi de valor de mercado. Mais uma vez, dentre os 11 conselheiros da empresa, existem 2
que representam os interesses da Itaúsa. E aqui a composição acionária da empresa: 49,2% é free float, qualquer um pode comprar as ações, 14,9% é do grupo Mover, 15,1% do grupo Soares Penido, 10,4% da Votorantim e 10,4% pertence à Itaúsa. Então, é uma empresa um pouco mais relevante. Observe só o EBITDA, como a empresa tem boas margens, um lucro líquido crescente ao longo do tempo e também uma dívida crescente, porque a empresa tem alavancado para aumentar os seus resultados, gerando mais valor para os acionistas. Então, essa daqui é uma empresa que no futuro pode sim trazer algum retorno ali um pouco mais relevante dentro da Itaúsa. Então tem que ter paciência e ver se isso vai realmente se concretizar, mas é muito difícil que alguma empresa seja tão lucrativa quanto o Itaú foi para a Itaúsa nos últimos anos. Aqui, uma empresa um pouco menor, que é a AGEA, mas é uma das líderes do setor de saneamento no Brasil. Então, tem capacidade de crescer de forma orgânica e inorgânica, previsibilidade de caixa com contratos de longo prazo, isso é muito bom do setor de saneamento, o posicionamento para capturar o crescimento do setor de pipeline, com mais de 100 milhões de pessoas sem acesso a esgoto e 35 milhões de pessoas sem acesso à água tratada no Brasil. Retornos elevados, forte capacidade de execução e sócios de longo prazo. Então, veja só que mais de 33 milhões de pessoas são atendidas por serviços de água e saneamento. A AGEA está presente em mais de 766 municípios e 15 estados brasileiros. Então tem 33% do market share do setor privado, 22 mil colaboradores e 2,5 bi de valor contábil, afinal de contas não é uma empresa de capital aberto. Então estima-se que a Itaúsa possui a sua fatia de 2,5 bi, algo bem parecido também com o que ela possui aqui da Motiva. Então, receitas crescentes, boas margens e um capex que tem crescido, então existe uma grande possibilidade da AGEA também começar a trazer um resultado um pouco mais expressivo para a Itaúsa no futuro. E aqui mais uma empresa, a Copa Energia, que é líder de engarrafamento, comercialização e distribuição de gás GLP no Brasil e na América Latina. Então, alguns destaques: é um modelo de negócio que é resiliente, geração de caixa estável com resiliência às oscilações econômicas e potencial de crescimento. Então são 403 mil botijões engarrafados por dia, 154 mil toneladas de GLP entregues por mês e a empresa possui 24,4% do market share no setor de GLP. E como também não é uma empresa de capital aberto, eles fizeram um cálculo aqui para encontrar o valor contábil que a Itaúsa possui. Então, margens um pouco mais apertadas, entretanto, que cresceram desde 2021, um lucro líquido recorrente que cresceu e uma dívida líquida que decaiu. Então, talvez aqui tenham acontecido diversos investimentos e era por isso que a margem também estava um pouco mais espremida, mas aí a dívida caiu e os lucros começaram a disparar. Aqui também tem a questão da NTS, que transporta cerca de 50% do gás natural consumido no Brasil, conectando o Rio de Janeiro, São Paulo, por meio de gasodutos. Olha só que infraestrutura robusta, são mais de 2 mil quilômetros de dutos. Então, é um modelo de negócio simples, com receita garantida, operações de longo prazo, contratos 100% indexados à inflação, baixo custo de manutenção e forte geração de caixa com previsibilidade. E, claro, consistência de distribuição de dividendos. Então, é uma empresa com menos colaboradores em relação ao que lucra. Só é uma pena que a Itaúsa tenha uma participação tão pequena, de 8,5%, e realmente parece ser um negócio muito atrativo. Olha só a margem que a empresa opera, acima dos 90%, e com um quadro de funcionários muito reduzido, 268 colaboradores. E olha só que interessante a capacidade de transporte contratual. São 158,2 milhões de metros cúbicos. E veja só que 100% da capacidade de transporte contratada em operação de longo prazo. Então, é mais uma empresa naquele modelo bem parecido com o de saneamento, concessões de longos anos, boas margens, muita previsibilidade de receita. Então, em 2017, foi feito um investimento na ordem de 702 milhões em equity. Hoje já está cotada a 1,5. Também não é uma empresa de capital aberto, mas eles conseguem fazer esse cálculo. E a fatia da Itaúsa hoje é de 1,5%.
4,5 bi. E observe que o retorno até 31 de dezembro de 2024 foi de 1,9 bi em proventos. Então, mais uma vez, falando aqui do desconto elevado, que não reflete o valor justo, segundo a Itaúsa possui essa fatia do Itaú e essa fatia, e só a Itaúsa tem um valor de mercado de 102,5 bilhões. Então, não reflete o fim da ineficiência fiscal, os 24,2%. Então, talvez o desconto hold seja menor, aqui por volta de 10 a 15%. De qualquer forma, é um percentual muito interessante. E aqui no quesito criação de valor, a empresa destaca que o retorno que obteve de cada investida, a AGEA foi um retorno acima de 100%, Copa Energia de 173%, NTS, conforme a gente havia mostrado anteriormente, foi um retorno de 407% desde a aquisição. Agora, Itaú, 271% e Itaúsa entregou 225%. Então, você observa que o desconto holding não é à toa, porque existem as ineficiências fiscais da Itaúsa. Então, o Itaú entregou um resultado superior à Itaúsa nos últimos 10 anos. E aqui a Itaúsa mostra um lucro líquido recorrente que tem crescido ao longo do tempo e um ROI também bem elevado. E olha só que interessante a questão da cobertura de juros, que é o seguinte: a cada R$1 de juros que a Itaúsa paga, ela recebe R$13 de proventos. Então, é uma situação financeira muito confortável a que a Itaúsa se encontra hoje, tem plena capacidade de fazer novas investidas sem se apertar e seguir distribuindo bons dividendos para os seus acionistas. Então, quando você investe em Itaúsa, você está confiando na capacidade e na gestão dos controladores de fazer investimentos nos quais você não tem acesso. Porque, veja bem, NTS é uma empresa que não tem o capital aberto na bolsa, então você jamais, pessoa física, conseguiria comprar, nem que saiba uma agulha aqui na fatia da NTS. Mas você que investe em Itaúsa, você acaba participando dos resultados, porque a Itaúsa tem 8,5% da NTS. Então é confiar na gestão, na expertise e de que eles vão fazer bons negócios. É uma forma de você diversificar o seu capital. Mas vale lembrar, esses resultados são praticamente irrelevantes comparados ao resultado do Itaú. O Itaú ainda permanece entregando mais de 95% do lucro líquido da Itaúsa. E aqui você consegue ver a estratégia de liability management, que possui um cronograma de amortização da seguinte forma: a empresa tem 4,4 bi de caixa, possui 4 anos sem amortização de principal e só vai começar a reduzir a sua dívida lá para 2029. Então, hoje a Itaúsa se encontra em uma posição financeira muito confortável e pode tranquilamente se alavancar para poder fazer novas aquisições. E tudo isso enquanto distribui dividendos. Aqui o fluxo de proventos que foi consistente, então você observa que os dividendos reportados pela Itaúsa foram os dividendos que ela recebeu do Itaú. Então, quando o Itaú tem alguma oportunidade de mercado, ele distribui menos dividendos, o payout fica baixo, mas quando ele não tem muito o que fazer com aquele caixa, ele acaba distribuindo para os acionistas, e aí você, como acionista da Itaúsa, se beneficia porque a Itaúsa repassa a totalidade dos dividendos do Banco Itaú. E aqui alguns fundamentos para investir na Itaúsa: você tem um portfólio consistente, gestão ativa e criação de valor. São empresas líderes no segmento de atuação com grande potencial de crescimento, disciplina na alocação do capital, retorno atrativo das alocações recentes de capital, monitoramento contínuo das empresas do portfólio com foco na criação de valor, histórico de resultado e rentabilidade consistente e recorrente. Então, são empresas com relevância no mercado de capitais. Então, a Itaúsa é uma empresa com relevância no mercado de capitais, um ativo relevante e com alta liquidez, recorrência de fluxo de proventos acima de padrões do mercado, e é verdade, a Itaúsa distribui bem mais do que o mercado costuma distribuir, e tem um baita histórico de criação de valor. Observe aqui que nos últimos 10 anos, o retorno total da Itaúsa foi bem superior que o Ibov, o CDI, o dólar e o S&P 500. Então observe só a evolução de R$100 investidos em 2015 e em comparação com 2025. Então R$100 investidos lá em 2015 teriam se tornado R$325 em março de 2025. Mais uma vez, a Itaúsa mostra a sua capacidade na criação de valor para os acionistas. E veja só que dado interessante que a Trígono Capital trouxe, que é o retorno composto anual dos últimos 30 anos de uma série de empresas no Brasil. Então, observe que a Itaúsa teve
32.248% de retorno, e os dividendos, se você reinvestiu, eles foram responsáveis por 80% desse valor ao longo do tempo. Então, é uma taxa anual composta de 21,2%. Agora, observe, o Itaú foi de 48.677%, uma taxa anual composta de 22,9%, maior inclusive do que a Berkshire Hathaway, mas a gente está falando de um histórico também um pouco menor do que a Berkshire, do Buffett. São 30 anos de análise. E claro, você só teria esse resultado se também tivesse reinvestido integralmente todos os dividendos recebidos no próprio YouTube 3. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por gentileza, deixa aqui o seu like, e eu recomendo altamente que você se inscreva aqui no canal Dividendo e Tradição para você continuar recebendo vídeos nesse formato. Muito obrigado. E agora eu te convido a clicar nesse outro vídeo que está aparecendo na sua tela para você entender como é possível construir patrimônio de forma consistente e no automático, de uma forma bem realista. É um vídeo muito interessante e eu sei que você vai gostar. Então clica aí. Um abraço para você e fique com Deus.